Então, como é que vai acontecer para quem chegou e nunca assistiu uma palestra minha pessoalmente, ou nunca assistiu alguma live que eu tenha feito com o estudo do Evangelho no lar ou palestra virtual? Procedimento de não só da Vânia, mas normalmente dos espíritas prece de abertura. Eu faço uma leitura do texto evangélico, que no caso é o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu estarei trabalhando hoje, que é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois eu vou fazendo, eu gosto de trabalhar assim, mais didaticamente, leio pequenos trechos e vou comentando, é a forma que eu gosto de trabalhar, tá? Obrigada, Maurício. E aí, depois no final, deve durar mais ou menos uns 40 minutos esse nosso bate-papo, nessa nossa palestra. E aí, no final, vamos fazer um encerramento com vibrações, que é uma prece, mas não só por nós e pelo nosso lar, mas também pelo nosso planeta, por todos aqueles que necessitam. Então, se vocês ficarem comigo na noite de hoje, nós teremos aí uns 45 minutos de estudo sob a ótica espírita. Eu tento pontuar, vou tentar pontuar aqui com vocês não só o tema doutrinário, mas também puxar um pouquinho para como a gente está se comportando nos dias de hoje. Porque todo mundo tem problema e dificuldade sempre. Tem pessoas doentes, tem pessoas que desencarnam, tem pessoas ficando desempregadas sempre. Mas hoje mexe muito mais conosco porque muita gente está passando por isso e nós, de forma pessoal, estamos vendo isso acontecer. Então, eu vou tentar pontuar um pouquinho de como é que a gente está se comportando ou poderia vir a se comportar se queremos ser pessoas de bem, né? Porque o tema da nossa conversa é o homem de bem. Fazendo essa introdução aqui para vocês, eu vou agora dar uma respirada, vou fazer me apresentando, porque depois eu corto essa parte aqui do bate-papo que fica aqui no perfil e coloco no meu canal no YouTube. Para quem não conhece, tem o meu nome, depois eu deixo o link aí. Aí eu deixo lá a partir da minha apresentação para não ficar muito extenso para quem for assistir no YouTube depois, tá bom? Vamos rezar um pouquinho, vamos estudar um pouquinho? Então vamos lá, eu vou me concentrar agora, pessoal. Nós que somos pessoas que acreditamos em Deus e na espiritualidade amiga, nós sabemos, como cristãos inclusive, que não estamos nunca sozinhos quando pensamos no bem, quando pensamos no amor, quando vibramos, quando oramos. E nesse instante, assim como eu consigo sentir nesse momento, e eu espero que todos vocês estejam sentindo, nós somos envolvidos pelo abraço carinhoso dos nossos mentores, que vem em nome de Jesus e em nome de Deus, o nosso irmão maior e o nosso Pai, para estudar conosco, para orar conosco e para utilizar de todo o amor que sejamos capazes de doar nesta noite, para somar e multiplicar aos outros corações amorosos, para transformar-se em medicação, em medicamento de cura para todo o nosso planeta e toda a nossa humanidade. Não estamos nunca sós, muito menos quando nos reunimos em nome de Deus e de Jesus. E assim, nessa noite, nós somos gratos pela oportunidade bendita da encarnação, pela oportunidade delas que nos tornam fortes, que nos fazem desafiar a cada fraqueza que nós temos e que faz com que transitemos cada vez mais rápido para o sentido da luz e da elevação que todos ambicionamos e que trará felicidade para as nossas vidas. E assim, gratos que somos, pedimos a Deus proteção para o ambiente de todos os lares que estiverem nos assistindo e nos acompanhando neste momento. Proteção e inspiração para cada um de nós. A mim, para falar o que é certo, o que é justo, o que é bom. Para vocês que estão aqui comigo nesse instante, para a cada momento, o tempo
todo. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade bendita. Que assim seja, graças a Deus. Gente do céu, eu não sei porque, eu acho que eu começo minha prece sempre virada para a câmera, quando eu vejo estou para o lado. Há algum problema aqui de equilíbrio nesse corpo, né? Bom, vamos lá, trabalhar um pouquinho? Então, repetindo, vamos conversar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. Mas eu faço uma pergunta antes. Você quer ser bom? Eu quero ser uma boa pessoa. Me esforço para isso. Eu sei que não consigo fazer isso o tempo todo, mas eu quero ser boa. Vocês querem ser bons? Eu imagino que sim. Mas o que é bondade? Eu não vou falar nem do conceito de bondade pela ótica espírita. Eu vou falar para vocês o conceito de bondade que vocês digitam aí no Google e vai aparecer o seguinte: qualidade de quem tem alma nobre e generosa e é naturalmente inclinado para o bem, ou a ação que reflete essa qualidade, que é a inclinação de fazer o bem. Isso é bondade. A maioria de nós, de certa forma, tem atitudes boas, tem atos de bondade, mas nós somos pessoas imperfeitas, então nós não temos atos de bondade o tempo todo, nós temos atos de bondade quando alguma coisa toca o nosso coração numa virtude que nós já temos. Por exemplo, tem pessoas que são altamente apaixonadas por animais. Então, às vezes, eu não estou dizendo que seja regra, tomem cuidado ao entender as minhas palavras, mas às vezes essa pessoa passa por uma pessoa necessitada que está deitada embaixo da marquise de um prédio e ela não tem tanta comoção quanto ver um cachorro que está sentado embaixo de um banco tentando escapar do sol, morrendo de sede. Por que acontece isso? É porque a pessoa não é boa? Não, ela é boa, só que ela é boa naquele aspecto que ela já conseguiu desenvolver, e nem tudo nós conseguimos desenvolver, estamos aqui trabalhando por isso, tá? Tem gente falando aí, a Rita falando que tá travando, deixa eu só dar uma olhada se isso tem a ver com a minha internet. Se cair eu vou voltar, tá, gente? Aguenta aí, não foge não. Deu certo, acho que agora vai melhorar um pouquinho a conexão. Então, nós temos que ver que quando a gente fala de bondade, muitas vezes a gente pensa na pessoa perfeita. Só que não existe pessoa perfeita. Nenhum de nós é perfeito. Então, nesse instante, a gente tem que pensar quais são as minhas virtudes e quais são as minhas imperfeições para eu trabalhar essas imperfeições. Dito isso, como introdução, eu vou falar antes ainda do tema do Evangelho que eu pretendo falar com vocês. O Livro dos Espíritos, ele contém partes de várias outras obras espíritas. Então, o Livro dos Espíritos ele é dividido em partes e essas partes compõem outras obras. Então, existe uma parte dentro do Livro dos Espíritos que vai dar informações para o Evangelho segundo o Espiritismo. O que fala a pergunta 918 de O Livro dos Espíritos? A pergunta de Kardec é: por que sinais se pode reconhecer em um homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? A resposta dos espíritos é: o espírito prova, guardem essa palavra, a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Percebam uma coisa, quando ele fala prova, ele quer dizer o seguinte: está sendo testado, porque a experiência nos testa. A experiência diz: e aí, Vânia, você vai para a direita ou para a esquerda? Você vai escolher isso ou aquilo? Você vai para cima ou para baixo? Você vai escolher amarelo ou verde? E aí a experiência, como eu chamo de experiência, é o cotidiano, as nossas atividades, as nossas oportunidades. Quando nós fazemos esse tipo de escolha, nós estamos decidindo pelo bem ou pelo mal, pelo certo ou pelo errado, pelas virtudes ou imperfeições.
Isso é parte da nossa vida aqui no mundo da matéria. Então ele diz, o Espírito prova a sua elevação quando todos os seus atos aqui na matéria representam a prática da lei de Deus. Vocês fazem isso? Eu não faço. Porque eu não quero? Não, porque eu ainda não estou apta. Porque eu ainda não aprendi tudo. Porque eu não fiz tudo que pode ser feito e que certamente conseguirei talvez fazer até o final da minha encarnação. Então a gente tem momentos, como eu falei no começo, momentos de elevação, porque algumas virtudes nós temos e outras a gente vai desenvolver. E aí outra coisa que ele diz, os Espíritos dizem nessa resposta, é que também, além de praticar a lei de Deus em todos os aspectos, compreende de uma forma antecipada a vida espiritual, ou seja, antes de desencarnarmos, nós já damos uma vislumbrada dizendo o seguinte: gente, eu tô aqui vivendo, lutando, sofrendo, mas a vida não acaba aqui. Eu não posso viver o meu dia de hoje como se fosse o mundo acabar daqui a pouco. Eu não posso sofrer tudo como se eu não tivesse o benefício do amanhã e não tivesse a lei de causa e efeito que vai me devolver aquilo que eu fiz de bom, que vai me dar mais oportunidade. Então, tem tanta coisa que nos falta ainda para sermos pessoas que realmente têm um progresso real, só que nenhum segundo nesta vida aqui carnal nossa se perde como oportunidade, ou melhor, perde se a gente não aproveitar, mas tudo é motivo e oportunidade de desenvolvimento. Ok? Então agora nós entramos especificamente no Evangelho segundo o Espiritismo. É uma parte que vai falar sobre o homem de bem, que é o tema da nossa conversa. Não é fácil, porque por mais bonitinho que seja ler e explicar, vocês vão ver que nós não fazemos isso que os espíritos ditaram para Kardec. E não fazemos porque temos que treinar, temos que nos habituar. Gente, nós não podemos sair nos culpando quando erramos, nós temos que nos responsabilizar, é diferente. Nos responsabilizamos, aceitamos as consequências e nos transformamos. Agora, me culpar ou se culpar para dizer, pobre de mim, eu sou um pecador que errei e não vou ter progresso por causa disso, porque lamuriar não leva a lugar nenhum, reclamar não leva a lugar nenhum, bater a cabeça na parede não leva a lugar nenhum. Então, não, eu quero que vocês escutem isto daqui como meta, como caminho a trilhar, como, puxa, que legal, eu faço isso, eu já comecei a fazer isso, desenvolve mais. Mas eu nunca fiz, eu não consigo ainda, então vamos treinar, vamos colocar como objetivo, tá bom? Então, ele começa dizendo que o verdadeiro homem de bem interroga a consciência. Quando? Na hora que vai desencarnar? Não. Na hora que está doente? Não. Também. Mas não porque tem que ser toda hora. Agora nós temos que interrogar a nossa consciência. E eu sei, porque para estudar, para falar para vocês hoje, e essa palestra eu já fiz em outros momentos, a gente precisa se perguntar se faz essas coisas aqui. Então ele diz: se perguntará se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo que desejara que lhe fizessem. Quando nós vamos dormir, por exemplo, que é o horário mais apropriado, você passou por um dia inteiro, trabalhou, se relacionou, teve todas as suas atividades, depois descansou na hora de deitar. Qual é o correto? Muita gente não faz até pelo excesso de cansaço, mas isso é desculpinha esfarrapada nossa. A gente tem que pacificar um pouquinho o coração, tranquilizar a mente que está naquela turbulência do dia que passou, acalmar, relaxar o corpo. E aí o que a gente faz durante esse tempo? A gente diz: e aí? Como é que foi o meu dia? Será que eu fiz mal para alguém? Pois eu vou dizer para vocês,
Quantas vezes me perguntei isso e disse, não, hoje foi um dia legal, hoje eu fiz tudo certo. Eu digo, mas Vânia, e quando você estava lá no teu carro, no momento de trânsito, você querendo sair rápido daquele momento de dificuldade lá no trânsito, e você viu que o cara na esquina queria passar, dava para ele ter passado e você não passou, não deixou ele passar na sua frente, porque era preferencial a sua. Claro, não cometi nenhum crime ao fazer isso, mas foi o bem que eu fiz? Então, gente, é um exercício tão interessante, porque quando a gente começa a se questionar, eu não pratiquei o mal? Não, não pratiquei o bem, mas será que eu fiz todo o bem que eu podia? Puxa, eu podia ter dado passagem para aquele cara. Eu tava com pressa, mas não era tanta pressa assim, ou eu nem estava com pressa. É uma bobagem, mas acontece o tempo todo em várias áreas da nossa existência. Será que eu deixei de fazer alguma coisa que eu podia ter feito que era boa? Será que alguém reclamar hoje, se eu me perguntasse, pudesse adivinhar o pensamento do próximo, alguém reclamou de mim? Porque eu fui seca, porque eu não ouvi, porque eu não respondi, porque eu não dei atenção suficiente, porque eu não ofereci uma mão, não a fruta, né? Uma mão, porque eu não ofereci um abraço? Será que eu fiz para todo mundo que passou por mim hoje o que eu queria que me fizessem? Por causa de todas essas perguntas, se a gente parasse aqui, já tem material para fazer trabalho de transformação, de autoconhecimento e de modificação de conduta para a vida inteira. Mas esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo não para aí. Os espíritos, eles não ficam dizendo, ah, você é tão fraquinha, vamos dar só isso para você fazer. Não, ele diz, não, você tem muito potencial e nós vamos te dar todo o material que você pode utilizar para se tornar uma pessoa mais forte. E aí ele vem com outras frases que são para nós refletirmos. Ele diz que o homem de bem sabe que sem permissão divina nada acontece e se submete à vontade em todas as coisas. À vontade de quem? De Deus. Vou dizer de novo, sem permissão divina nada acontece. Ai, gente, o Covid-19, o coronavírus, a dengue, o influenza H1N1, ai, o câncer, ai, a diabetes, ai, o desemprego, ai, eu morar no Brasil, ai, eu morar na Europa, ai, eu morar nos Estados Unidos, ai, eu morar no Japão, ai, tem terremoto, ai, tem furacão. Gente, nós vivemos a vida que Deus permite que vivamos. Ele poderia não permitir? Poderia. O que aconteceria? Iríamos para o outro lado. Hoje eu disse até para o meu filho, muito diferente de mim nesse ponto e muito melhor que eu nesse ponto, ele tem 19 anos, ele já tem projeto da vida dele para os próximos 5 anos. Porque depois que ele terminar esses 5 anos, ele já sabe o que ele quer fazer lá na frente. Eu disse para ele assim, filho, nós temos aqui uma linha reta, você está nessa ponta e quer ir para cá. Só que você tem que entender que você planeja reto e a vida às vezes vai colocar montanhas e buracos e pedras no caminho para que você chegue exatamente aonde você projetou. Eu não disse para o meu filho que pode ser que ele nunca chegue lá, porque eu não sei qual é o projeto de vida dele, mas ele tem tanta força de vontade que eu acredito que ele vai chegar. Só que precisa entender que a vida não é uma linha reta. Então, quando a gente fala da permissão divina, não quer dizer que Deus manda 100% na nossa existência. Quer dizer que Deus sabe 100% do que nós vivemos. E que se Ele permite que a gente passe é porque ou Ele permite pela lei de causa e efeito, porque nós escolhemos de alguma forma, ou Ele permite porque nós fizemos e queremos e vai nos tornar pessoas melhores. Então, qualquer coisa que estejamos passando, pode acreditar, Deus tem conhecimento e Deus permitiu. E naquilo que não dá para mudar, eu não posso começar a trabalhar hoje, porque existe todo um procedimento de isolamento social que está sendo feito no Brasil, está sendo feito no estado de São Paulo, está sendo feito até no mundo, que diz, Vânia, fica em casa o máximo de tempo que você puder. Então, eu me submeto. Mas não quer dizer que eu vou parar de trabalhar ou que eu vou deixar de fazer as minhas atividades dentro do meu lar, por
porque eu me submeti. Percebe a diferença entre submissão à vontade de Deus e abandono da realidade, do trabalho, do esforço, do sacrifício? Nós temos que continuar fazendo para que tudo melhore, fazendo para que tudo se modifique, para que tudo se transforme. Mas tem coisa que não dá para mudar. E o que não dá para mudar, a gente se submete. Por quê? Porque Deus é bom. Tenho certeza, se alguém estiver escutando agora e for ateísta, ou uma pessoa cheia de dúvidas, que questione isso, vai dizer, ai, mas que tolice acreditar em Deus, eu vou cuidar da minha própria vida. Eu acho que tem que respeitar isso. Mas eu, Vânia, se não tivesse a crença absoluta, espero que seja absoluta, né, em Deus, eu não daria conta de muitas coisas que eu vejo e que eu passo. Então, para mim, a vida é assim, eu tenho que fazer o meu melhor, porque eu sei que eu tenho uma obrigação com a minha existência e com a existência do grupo à minha volta. Vocês, de certa forma, estão ligados a mim. Ok, agora, seja para o bom ou para o mal que eu estou vivendo, para o bem ou para o mal que eu estou passando agora, para a dificuldade ou para a alegria, eu sei que Deus está no comando. E sei mais, que aquilo que eu não consigo fazer é porque não é o melhor para mim naquele momento. Ok? Vocês me desculpem que eu não estou conseguindo acompanhar os comentários, mas depois eu respondo, tá, gente? Continuando. O homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Hoje mesmo, de manhã, eu fiz um texto pequenininho assim, falando que... Eu faço uns textos, às vezes vocês pensam que eu tô lamuriando, mas na verdade é para provocar vocês, tá? Falando que eu não compreendo muito bem quando às vezes algumas pessoas que se dizem religiosas, especialmente as cristãs, inclusive as espíritas, são agressivas umas pessoas com as outras. E aí eu percebi que alguns comentários pegaram um ponto específico da mensagem inteira e trouxeram para o aspecto material o que eu tentei falar, com exemplos da vida material, porque é onde a gente está, mas falar de questão moral, falar de questão espiritual. O que o homem de bem faz? O que nós deveríamos fazer? Ter como razão da nossa vida os bens e os valores espirituais. Porque se eu morresse agora, aqui, no meio dessa live, sabe o que aconteceria? Isso tudo aqui fica. Tá? A minha orquídea falsa, que eu acho linda, fica. A minha garrafa d'água fica, o meu celular, meu computador, a minha casa, o quadro do Chico, essa roupa que eu estou vestindo, este corpo que a cada dia vai se desgastando com a matéria, tudo isso fica. O que eu levo? O que eu levo? O que vocês vão levar? Vamos levar o que somos, o que sentimos, o que sabemos. Vamos levar aquilo que nós construímos dentro do coração e dentro da nossa capacidade intelectual. Só que a gente vive, mesmo nós espíritas, infelizmente vivemos como se ter qualquer problema fosse uma grande desgraça. Só que, gente, quem me acompanha sabe que vira e mexe eu dou esse exemplo. Isso aqui é uma escola. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala mais. Ele fala que é uma escola, um educandário, um hospital e um presídio. Porque existem pessoas que estão aqui presas para pagar as suas dívidas com a própria consciência e com a lei de causa e efeito. Existem pessoas que estão aqui doentes, pessoas que estão com problemas espirituais, emocionais. E existem pessoas aqui que estão estudando, que é o educandário. Só que quando a gente está no exemplo da escola, nós estamos fazendo o quê? Como é a escola? Como é o ensino fundamental, o médio, o universitário, a pós-graduação? Alguém ensina e em determinado momento diz: hoje tem prova, hoje tem um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Você vai ter que trabalhar em cima do conhecimento que você adquiriu durante os momentos em que
professor, as experiências educativas te diziam, faz assim, faz assado, compreenda assim, compreenda assado, reflita aqui, reflita lá, filosofe acolá. E aí, no momento da prova, nós teremos que mostrar o que sabemos. Então, quando nós limitamos a vida da encarnação, a vida material, sabe o que nós dizemos? Ai, que sofrimento! Porque você esqueceu que todo aquele conhecimento que você, neste momento da prova, e que nós aqui na Terra achamos que é só sofrimento e dificuldade, este momento é o que vai dizer, agora você foi promovido para o próximo ano. Então, não tenho que sair rindo se eu ficar doente, eu não tenho que sair pulando de alegria se eu achar que vou morrer, desencarnar agora, daqui a pouco. Claro que não, a gente também, né, dá licença, temos instinto de conservação, mas entender as experiências da vida acima disso que tem fim e perceber que tudo é momento de exercício, aprendizado ou prova. E aí, se a gente olhar a dificuldade do momento dessa forma, a gente vai dizer, pô, tá difícil, acho que talvez não tenha aprendido direito, não prestei atenção direito na aula, vou ter que refazer essa matéria, vou ter que repetir algumas aulas para tentar fazer de novo esse exercício, ok, mas eu sei, todo mundo sabe que isso aqui vai passar. Continuando, porque eu me empolgo e daí daqui a pouco já falei um tempão. Sabe o homem de bem que as dificuldades, as vicissitudes da vida, as dores, as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O que é o murmurar? Ficar reclamando. Ai, que professor chato. Ai, que matéria chata. Ai, que dificuldade. Ah, não vou fazer. Ah, vou largar a mão. Putz, chegou o dia da prova, tem que estar preparado, não está. Adianta reclamar? Por que não se sacrifica um pouquinho mais agora para fazer o aprendizado e praticar direitinho? Porque no momento da cobrança, você já tira de letra. Agora, vamos voltar para a escola. Quando você chega na escola e você mata a aula, não faz exercício, não presta atenção, vai ter que passar pela prova, fica de exame. O que acontece com o exame? Vai ter que estudar tudo de novo, vai ter que ir de novo para o colégio, para a faculdade, ou para fazer de novo um outro trabalho para se dedicar para aquilo que você podia ter feito uma vez só e vai ter que fazer de novo. Então, nós não podemos ser mais ingênuos, nós estamos aqui nas portas de um mundo de regeneração e estamos lidando com as coisas e com as pessoas como se fôssemos pedra, sem alma, sem sentimentos, vivendo para aqui agora. Estamos querendo perder amigos, estamos querendo. Há anos já a gente vem perdendo amigos, perdendo o respeito pelo outro e tirando o respeito do outro por nós, porque nós pensamos enquadrados e dizemos, ah não, eu não gosto dessa pessoa porque é de direita, eu não gosto dessa pessoa porque é de esquerda, eu não gosto desse aqui porque é corintiano, eu não gosto desse aqui porque é palmeirense, eu não gosto desse aqui porque mora no Rio de Janeiro, eu não gosto desse aqui porque é nordestino, eu não gosto desse aqui porque é cor XYZ, eu não gosto desse aqui porque tem a sexualidade A, B ou C. Pelo amor de Deus, como é que a gente quer dizer que é homem de bem? Como é que quer dizer que é espírita, cristão, budista? Se nós ficamos o tempo todo nos dividindo, nos separando, só que se eu beliscar minha mão vai doer e se eu beliscar a mão de vocês vai doer também. Se eu ficar sem comer vou ter fome, se vocês ficarem sem comer vão ficar com fome também. O homem de bem se satisfaz nos benefícios que espalha. Puxa, gente, eu não estou dizendo que eu seja uma mulher de bem, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Eu fico feliz quando eu tenho a oportunidade de estar aqui. Eu não saio fazendo caridade o tempo todo por aí, porque eu ainda não sou capaz. Mas que bom que eu tenho esse pedacinho de virtude querendo nascer. E não é legal a gente saber que pode ficar feliz com os benefícios que espalha e que se multiplicam porque a gente se esforçou um pouquinho, se dedicou um pouquinho? Então o homem de bem, ele se satisfaz nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer felizes, ditosos os outros, nas lágrimas que ele enxuga, nas consolações que ele disponibiliza, que ele traz para os outros que estão aflitos. E o seu primeiro impulso
diz o Evangelho, é pensar nos outros, cuidar dos interesses dos outros antes do próprio interesse. E aí vem outra grande pedra no nosso caminho, outro grande tropeço. Eu tenho que pensar em você primeiro. Mas, meu Deus do céu, ninguém está dizendo que a gente não tem que pensar na gente. Ele está dizendo que aquele homem que nós seremos um dia, que nós nos tornaremos no futuro, este homem vai dizer: ei, você, tô vendo aqui o nome, Francisca, Francisca, como você está? Cristiane, como você está? Eu estou aqui para te ajudar. Mas o que nós fazemos hoje? Exemplo que deve acontecer na casa de vocês, porque acontece com muita gente que eu conheço, inclusive família perto, e se bobear até aí a gente faz, né? Oi, tudo bem? Ai, tudo bem, e você? Ah, eu tô aqui com uma dor no meu joelho. Ah, mas... Não, outro, né? Ah, mas você não imagina, eu tô no joelho, nas costas, no pescoço, faz 3 dias que eu não durmo. É assim que a gente reage na vida. Essa é a mudança de postura que a gente tem que ter. Esses dias eu assisti um videozinho muito pequeno, cortaram e me mandaram pelo WhatsApp da Anete Guimarães, 3 minutos mais ou menos. Eu não assisti a palestra inteira, é uma palestra que eu gostaria muito de assistir inteira. Ela está finalizando uma palestra contando o seguinte, que teve décadas de um estudo, e esse estudo gastou sei lá quantos milhares de dólares, teve quase 300 pessoas envolvidas, e o estudo, pelo que compreende-se nesses 3 minutos, é o seguinte: a pessoa que ama mais tem qualidade de vida maior. A pessoa que ama mais é mais feliz. A pessoa que ama mais é mais saudável. E aí ela faz, eu até vou ver se eu compartilho depois para vocês aqui nos comentários. Ela diz: X anos, X milhares de dólares, tantas pessoas envolvidas para descobrir que fora da caridade não há salvação. Trabalho científico, pesquisa científica. E sabe, quando a gente descobrir que em vez de dizer eu sou o centro do mundo, eu sou o centro das necessidades, eu é que preciso, e eu começar a descobrir que você é o centro da minha vida neste momento, que você é o centro das minhas preocupações, do meu amor, da minha vontade de fazer alguma coisa. Quando eu disser, eu escrevo, eu gravo um vídeo, mas é para você se sentir melhor, eu me curo, eu me trato e eu me torno uma pessoa de bem nesse aspecto. Então, o homem de bem, diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tem como primeiro impulso pensar nos outros, que significa pensar que eu passo por certas coisas, então o outro também passa. E se eu tô bem em harmonia, por que eu não vou te ajudar? Por que eu não vou me compartilhar com você? E o homem de bem é bom, é humano, é benevolente para com todos. Não é só para quem torce para o mesmo time que eu. Não é só para quem tem o mesmo entendimento político que eu. Não é só para quem tem a mesma religião que eu. Não é só para quem tem o mesmo, a mesma manifestação de gênero que eu. Não é só para quem tem a mesma cor que eu. Não é só para quem mora no mesmo bairro que eu. Percebem, gente? Todo mundo é humano, é bom, é benevolente com todo mundo. E em todos os homens vê irmãos. Nós temos que quebrar esse grande problema que a Terra tem, a humanidade terrena tem. Vou fechar minha janela aqui, que agora tá entrando um ventinho mais gelado. Que a Terra tem. A gente tem divisão para tudo. A gente tem divisão de país, a gente tem divisão de estado, de cidade, de bairro, de rua, de parede da nossa residência. Tem divisão de gosto, tem divisão de time, tem divisão para tudo. Mas a gente, por dividir tanto, nós acabamos rotulando grupos. E o único rótulo, se é que existem rótulos decentes para se ter, é de que nós todos somos seres humanos. Eu sou irmã de vocês, vocês são meus irmãos, e nós todos precisamos, não importa a estrada,
Eu não quero saber qual é a estrada que você trilha. O que eu sei é que o teu objetivo é ser feliz lá na frente, como o meu objetivo também é. Então o homem de bem enxerga isso e ele procura ser bom. Ele respeita todas as convicções sinceras. Ele não é que respeita as convicções certas. Não é o homem de bem o que só respeita aquele que tem a verdade, porque quem é que é dono da verdade? O que eu estou falando agora é verdade para mim. Eu não sei se é verdade para vocês. Tem 5.000 pessoas no meu perfil, são 152 nesse momento agora, assistindo. Pode ser verdade para vocês e para os outros 4.848 que tem aí. Será que são verdade? É verdade o que eu estou dizendo? Eu não sei. Então o homem de bem, ele não fica dizendo, não, eu só respeito aquele que é dono da verdade e eu só respeito aquele que pensa como eu porque eu sei a verdade. Não, ele respeita convicções sinceras. Todo mundo sabe aqui que eu tenho um viés político de direita. E eu tenho amigos, tenho familiares que são viés político de esquerda. Que é a coisa mais contraditória? São meus amigos. Eu sou espírita e eu sei que tenho um monte de amigos no meu perfil que são evangélicos, que são católicos, que são budistas, que são ateístas e que são agnósticos, por exemplo. São convicções, é a honestidade dos sentimentos, como quem diz assim, eu fiz, eu errei, mas eu queria aceitar. Então Deus vai jogar uma pedra lá de cima. Hoje eu falei muito de pedra, né? Porque a vida tá difícil aqui embaixo. Mas será que Deus vai jogar uma pedra na cabeça do cara porque ele errou? Ou porque ele tinha intenção de errar? Na verdade, ele não joga pedra, ele dá oportunidades de lapidar as pedras que nós acabamos tropeçando no caminho. Então, ele não vai, o homem de bem, ficar amaldiçoando. O Evangelho usa uma palavra que o Novo Testamento utiliza, anátema, é amaldiçoar, é julgar de uma forma negativa. Então, ele não vai ficar amaldiçoando, segregando, julgando e afastando a pessoa que não pensa como ele. Até porque, eu repito, vocês conhecem a lenda do espelho? Vocês conhecem a lenda do espelho? A verdade é um grande espelho que caiu do céu. Quando caiu aqui embaixo, quebrou em milhares de pedaços. Eu peguei um pedacinho de espelho e disse, olha, eu tenho a verdade. Só que vocês todos pegaram um pedaço também. E aí? Como que vamos ser bons se a gente achar que a verdade é o meu pedacinho de espelho? Em tudo o homem tem por guia a caridade. Sabe que os atos a ela contrários são falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Por quê? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, como que eu vou receber uma clemência que eu não dou? É lei de causa e efeito. Ele não vai alimentar ódio, não vai alimentar rancor, não tem desejo de vingança, ele vai perdoar, ele vai esquecer as ofensas e ele sabe que tudo aquilo que ele fizer, ele vai receber de volta. Ele é indulgente com as fraquezas do outro, porque ele também sabe que é preciso que somente aquele que não errou atire a primeira pedra. Ele não tem prazer nenhum, o homem de bem, em botar um holofote e evidenciar os defeitos alheios. E o que a gente faz hoje, principalmente nas redes sociais? Coloca um holofote enorme e diz, olha só! Gente, por exemplo, sabe, a pessoa tá lá na fila do mercado e ela, sei lá, tá com a etiqueta da roupa íntima pra fora. Aí o cara chega lá de trás, pega a sua câmera, dá zoom e filma a etiqueta com o preço R$1,99. É justo? É correto? É isso que nós vamos fazer? A gente não pode fazer isso na matéria, nas coisas materiais, porque é desagradável, e aí as pessoas saem rindo, fazem meme, compartilham. Isso a gente não pode, não deveria, eu não gostaria que fizessem comigo um troço desse na questão material. Por que eu vou fazer isso com a imperfeição do outro, com a falha do outro, com o problema do outro? Estender a mão e lá dizer assim, ei, a sua etiqueta tá pra fora? E a pessoa arrumar não vai fazer, né? Estender a mão e dizer assim, olha, isso que você tá falando não é correto, já foi corrigido, é um boato, é sei lá o que, sabe? Dá uma força, não faz. Mas o homem de bem não, o homem de bem ele vai lá e se manifesta, porque ele tem atitude.
Se ele se vê obrigado a anunciar de qualquer forma ou alguma coisa que esteja acontecendo errada, ele vai fazer porque aquilo é necessário, é útil para o maior número de pessoas do que aquela que está sendo prejudicada e vai fazer isso dentro do estritamente necessário, sem fazer multiplicação do problema. Ele vai atenuar o mal o máximo de tempo que puder. Vocês já ouviram falar de autoconhecimento? De busca pela consciência de quem você é, do que você sente de verdade? Ah, legal, Márcio. O copo com água sempre nas nossas vibrações. Espero que vocês tenham colocado. O homem de bem estuda as suas imperfeições. Ele estuda e trabalha para se modificar. Ele estuda e faz todo o esforço necessário para combater as suas imperfeições, as suas mazelas morais, as suas dificuldades. Ele vai se esforçar para, analisando o seu dia hoje, amanhã começar cedo tentando fazer diferente. Começar cedo fazendo com que aquelas coisas que ele errou no dia anterior, eventualmente, possam se transformar em virtudes e qualidades. E como eu disse antes, não tem essa de ficar se culpando, lamuriando. Todo mundo vai errar. Mas se a gente errar e não perceber, no autoconhecimento você já vai perceber. Às vezes você vai fazer 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes e só vai perceber depois. Mas uma hora você vai começar a fazer e dizer, opa, quase que eu fiz. Eu não vou fazer mais. Quase que eu fiz. Uma hora você não vai nem pensar em fazer aquilo que você fazia antes. Então, esses esforços de autotransformação é que nos levam a nos tornarmos futuramente homens de bem, pessoas de bem. Então, ele vai sempre empregar esforços para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa melhor ele traz em si do que ele tinha antes. Ele procura dar valor ao seu espírito ou ao seu talento, mas não se sacrificar a terceiros. Ele aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso para os outros. Ele não vai se envaidecer porque ele é rico, porque ele é bonito, porque ele tem vantagens pessoais, porque ele é poder, porque ele sabe, e nós sabemos, mas esquecemos disso, que tudo que nós temos pode nos ser tirado. Tudo. Não tem nada que não possa ser tirado de nós. A única coisa que Deus nunca vai tirar de nós é a vida espiritual, que isso não se perde. O homem de bem usa, mas ele não abusa dos bens que são concedidos para ele. Se ele for uma pessoa que tem sobre outras poder de alguma forma, ele vai tratar com benevolência, com bondade, vai fazer com que ele esteja sempre otimista, para cima, vai levantar o moral, vai incentivar, ele vai evitar tornar difícil a posição do outro, ele vai evitar que aquela pessoa se sinta humilhada, prejudicada. Agora, eventualmente, o homem de bem, ele não é essa pessoa, ele é o subordinado, ele é aquele que é mais pobre, mais miserável, com mais dificuldades. E aí, se for ele, e se ele estiver nessa posição, ele vai compreender que ele também tem um papel na posição em que ele está, ele tem um dever a cumprir na posição que ele está, e ele vai fazer o possível para ter consciência e fazer as coisas com responsabilidade, com capricho, com valor, sabe? E por fim, para nos dirigirmos realmente para o final e passarmos para as nossas vibrações, o homem de bem, ele respeita. Meu Deus, que palavra em extinção. Não, extinção não. Com dificuldade de as pessoas terem na prática, na sua prática. A gente fala muito, né? Você tem que me respeitar, mas eu tenho que respeitar. E a gente tem que tornar a palavra respeito uma coisa quase material, uma prática, um exercício diário. O homem de bem respeita os direitos dos seus semelhantes como quer que sejam respeitados os seus. Aqueles, diz o Evangelho, na última partezinha desse texto, aquele que se esforce por possuir, ou seja, desenvolver estas qualidades, está no caminho para encontrar as demais.
Percebem? Se nós nos esforçarmos para tentar fazer isso, para tentar sermos pessoas de bem, para tentar realizar coisas que possam ser vistas pela nossa própria consciência como coisas com valores morais e espirituais, como construtivos, e fazer com que o outro perceba isso como exemplo, se nós conseguirmos, aí nós estaremos no caminho das demais virtudes. Gente, não acaba aqui na Terra, não acaba agora. Nós podemos levar 50, 100 anos para desencarnar, mas nós continuaremos adquirindo virtudes que muitas vezes nós nunca ouvimos falar aqui no planeta. Continuamos desenvolvendo capacidades que nós não imaginamos existir. Continuaremos transitando nessa jornada espiritual para mundos melhores, para oportunidades melhores, para nos tornarmos melhores e passarmos a ser de fato a solução ou o auxílio, a participação na solução dos problemas. Se vocês olharem para o lado, para dentro, para cima, para baixo, vocês vão olhar e vão ver, muitas vezes a solução passou nas nossas mãos e nós não fizemos nada. E se a solução passou direto por nós, então nós somos motivo e razão do problema. Eu peço encarecidamente que vocês, assim como eu falo comigo todos os dias, nós precisamos ser bons. Erraremos, tropeçaremos, mas o nosso coração, a nossa convicção, a nossa intenção tem que ser de nos tornarmos pessoas melhores. Temos que buscar o ideal do homem de bem. E a gente vai passar dia atrás dia esquecendo disso, mas se à noite deitarmos na nossa cama e olharmos para dentro de nós e refletirmos o que fizemos durante o dia, a consciência vai trazer, Vânia, faz aqui melhor, aqui você conseguiu, aqui você nem lembrou, aqui você tem que mudar. E aí este trabalho de autorreflexão, de autoconhecimento, de esforço em mudar vai ser convertido mais cedo ou mais tarde, quando a gente menos perceber, em virtude em nossas vidas. E eu digo para vocês, eu não falo uma só palavra que eu não acredite. E eu peço muito a Deus que, pelo fato de eu falar daquilo que eu acredito, embora ainda esteja tão longe de conseguir praticar de verdade, que eu consiga tocar com a ajuda dos bons espíritos, com a ajuda de Jesus, com a ajuda do nosso Pai Maior, o coração de cada um que escuta o que eu tento trazer para vocês, as palavras e as minhas interpretações a respeito disso. E assim eu termino a parte do estudo. Eu já sei que passei dos 40 minutos que eu ia falar, mas vamos fazer uma vibração final pelo nosso planeta? Vamos? Porque mais do que nunca nós estamos precisando disso. Por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por todos os desconhecidos irmãos que nós temos pelo nosso planeta inteiro. Vamos vibrar. E nesse instante eu peço que vocês se coloquem numa posição confortável. Se vocês já pegaram a sua água, deixa aí do ladinho. Se não pegaram, eu vou aqui falar um pouquinho. Vocês podem pegar um copinho d'água, não tem estresse, não precisa correr. Peguem o seu copo d'água. Para quem não sabe, para quem não tem o hábito, a água é um veículo que a espiritualidade amiga utiliza para medicar a cada um de nós. Então, quando a gente coloca o copo de água, se nós estivermos necessitados fisicamente, assim como através da energia do passe espiritual que também recebemos espiritualmente, a água vai trazer para nós a medicação que nos ajudará. Para alguns será cura, para outros será fortalecimento, para outros será encorajamento, para outros será a condição necessária para que o que a pessoa está passando seja enfrentada da melhor forma possível. E aí, eu imaginando que todo mundo já está com a sua aguinha aí,
A gente se coloca numa posição gostosa, imagina seus entes queridos perto. Os que estão fisicamente a gente já sabe, mas os espiritualmente presentes a gente imagina. A gente imagina o nosso anjo de guarda, que a gente não sabe o nome, não sabe qual é o rosto, mas sabe que tem uma energia gostosa, que está aqui com a mão no nosso ombro e nos envolvendo. Imagina Jesus, que disse que onde 3 ou 4 pessoas, 2 ou 3 pessoas se reunissem em seu nome, ele ali estaria. E com Jesus na nossa sala, no nosso quarto, na nossa cozinha, na nossa casa, tudo vira luz. E essa luz também é remédio. Essa luz também é energia curativa. E ele, assim como os bons espíritos, vêm todos em nome de Deus e nós estamos aqui em nome de Deus. E com toda essa harmonia de sentimentos, essa sincronia de sentimentos, nós vamos pensar, em primeiro lugar, no planeta inteiro, naquela bola azul em que nós viajamos, para que tudo na natureza, animais, vegetais, tudo possa ser envolvido pelo grande amor de Deus, para que mais vida brote destas vidas. E aí, sabendo que Deus nunca desampara, vamos pedir por todos os homens, por toda a humanidade. Nós vamos pedir pelos maus homens, pelos maus poderosos, pelos maus ricos, pelos maus no relacionamento humano. Nós vamos pedir pelos criminosos. Nós vamos pedir pelos que são corruptos. Nós vamos pedir pelos que têm grandes imperfeições, que violam, que violentam a vontade, o direito e a vida alheia. Eu sei que é um pedido difícil, mas eles são nossos irmãos. Eles foram criados simples e ignorantes. E eles serão como Jesus e como nós seremos também como Jesus, espíritos puros. Mas hoje são doentes. Hoje eles são doentes, sofredores, profundamente sofredores, porque dói demais sentir ódio, dói demais fazer a maldade, dói demais perder todo o amor que eles tinham. E nós vamos pedir pelos doentes, por todos os que estão primeiramente doentes do físico. Aqueles que estão com coronavírus, com câncer, com diabetes, aqueles que estão com dengue, H1N1, que estão com problemas pulmonares, com problemas físicos de ordem diversa, com problemas psiquiátricos, mentais. E vamos pedir para os que estão com problemas espirituais, os que estão sendo obsidiados, os que têm dificuldade em sintonizar com a espiritualidade superior, os que estão pensando em se suicidar, os que estão se relacionando em uma dinâmica de ferir e ser feridos. Nós vamos pedir por todos aqueles que são responsáveis pela vida alheia, os médicos, sim, os enfermeiros, os cuidadores, mas também o advogado que cuida da sua vida, o contador que cuida da sua vida, pelo presidente do seu país, o síndico do seu prédio, por aquele que é o guarda de trânsito, o policial, o vigilante da sua rua. E todas as outras pessoas que têm um cargo, uma função que interfere nas nossas vidas. Nós vamos pedir pelos nossos parentes, primeiro por aqueles que nós não amamos mais, primeiro por aqueles que nós temos dificuldade de relacionamento, e vamos pedir a Deus que nos ajude a abrir uma porta de comunicação com eles, e que nós possamos também envolvê-los no nosso amor novamente, e vamos pedir por aqueles que nós amamos, pela sua saúde, pela sua harmonia. Nós vamos pedir pelos desempregados que estão em grande número em todo o mundo e aqui no Brasil tem aumentado. Nós vamos pedir pela oportunidade do emprego, do trabalho, do alimento conquistado pelo seu suor. E vamos pedir por todas as religiões,
para que estas religiões não se percam nas palavras vãs e nas questões materiais, mas que levem realmente o amor de Deus a cada coração que busca consolo. E nós vamos pedir por nós, pelo nosso lar, pela nossa harmonia, pela oportunidade de servir em nome de Deus, por onde passarmos o tempo todo. E vamos pedir com grande gratidão a estes espíritos que estão aqui vibrando muito melhor que nós, por tudo isso que eu falei e tantas coisas que eu não disse. Com gratidão pelo seu trabalho, pela sua fé de que nós podemos ser melhores. Nós agradecemos profundamente e que Deus possa tornar a vida de cada um de nós uma vida melhor, lembrando que a Terra já era para o mundo de expiação. As nossas provas e expiações hoje, elas só são o arremate final, pertinho da formatura, para adentrar ao mundo de regeneração. Confiemos mais. Que Deus inspire e ampare a cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, obrigada. Obrigada de coração pela presença, tá? Obrigada por vocês terem vibrado comigo. Espero de verdade que vocês tenham ficado bem, né? E depois eu olho aí os comentários e respondo os que for necessário. Os outros eu vou curtir com muito amor, tá? Mas o que for necessário eu respondo. Obrigada mesmo. Não esmoreçam, tá? Qualquer coisa que a gente passar é pro nosso bem, é pro nosso melhor. E se essas pessoas que estão aqui, se nós que estamos aqui conseguirmos multiplicar esse otimismo, essa fé e continuarmos vibrando, tá? Orando muito pelo nosso planeta inteiro, nós vamos conseguir dar maior apoio, estender a mão mesmo para a espiritualidade que está trabalhando muito para o nosso processo de regeneração chegar logo e a gente ter uma folga para respirar. Deus abençoe, um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem bem, fiquem com Deus e obrigada pela companhia. Eu vou compartilhar depois no Facebook aqui com o link do YouTube, tá bom, gente? Tchau, tchau, fiquem bem.